Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que seu dia tenha sido abençoado. Hoje eu vou pedir só um pouquinho de paciência porque eu vou demorar um pouquinho mais no vídeo. É um assunto muito importante com muita informação. Eu perdi um grande tempo aqui porque eu tenho que separar o que é mais importante. E algumas coisas eu vou ter que ignorar ao falar sobre essa família, tá? Antes de colocar aí na tela, eu peço a você que não é inscrito no canal, vou dar só meus recadinhos aqui, tá? Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, importantíssimo, tá? Você deixar seu like, deixe um comentário, me fale se você já conhecia essa família que eu vou falar aí. Eu não vou falar o nome dela ainda. Vamos ver se vocês conheciam. Temos um link aí, a nossa página no Facebook, tá? Primeiro link da descrição. Curtam nossa página no Facebook. Estamos com 2.900 pessoas curtindo a página. Então eu peço sua ajuda. Curta a página, compartilhe os vídeos, tá? Temos vídeos lá que chegaram a bater 100 mil visualizações. Então é importantíssimo. Compartilhem bastante. Porque nós temos que abrir os olhos das pessoas. Segundo link, e esse é importantíssimo para você. Você que está aí em casa, está parado, está precisando de uma renda extra, esse link é especial. Muitas pessoas me chamaram no privado dizendo, olha, Daniel, você sabe de alguma coisa, você pode me ajudar? Tem algum serviço? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Se você souber, me avisa, tá aqui meu currículo. Eu não consigo ajudar a todos, até porque a maioria das pessoas moram longe de mim. Então, eu peço a você, clique nesse link. Home Office lucrativo. Você vai aprender a ganhar dinheiro da sua casa com o seu celular e a internet. É isso que você precisa para começar. O celular e a internet. E é claro, sua força de vontade. Então, vai depender de você. Você pode fazer uma renda auxiliar ou você pode tornar ela sua renda principal. Se você não tiver renda nenhuma, está com dificuldades, você vai conseguir levar o sustento para dentro de casa, tá? Entrem lá, vocês vão aprender a trabalhar com as maiores empresas. Google, Apple, Samsung, entre outras empresas aí, prestando serviços para ela, recebendo em dólar e euro. Então você vai conseguir aí fazer uma boa graninha durante o mês. Então caprichem aí, cliquem, entrem lá, porque é importantíssimo. Leia todo o conteúdo da página para vocês entenderem bem. O curso é um curso para pessoas que são leigas mesmo. Então você vai aprender muito facilmente, tá? O curso é bem didático. Vamos lá. Eu vou falar sobre a família Dupont, tá certo? Pouca gente conhece essa família, mas ela é uma das famílias que dominam o mundo, uma das famílias mais ricas do mundo, tá? Eles são riquíssimos. E eles têm um poder tremendo. E eu vou mostrar para vocês aqui como eles têm poder, tá? Ainda hoje. A família começou a ganhar certa proeminência no ano de 1766, mais ou menos. E até hoje eles se mantêm bem influentes. Têm um grande poder. Vocês vão ver aqui ao longo do que eu vou mostrar aqui. E olha, gente, ficou muita coisa, mas muita coisa de fora mesmo. Porque é muita coisa, muita história, tá? Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Família Dupont. É uma proeminente família americana, descendente de Pierre Samuel Dupont de Nemours. É uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos desde meados do século XIX, quando fundou sua fortuna no negócio da pólvora. No final do século XIX e no início do século XX, ela expandiu sua riqueza por meio da indústria química e da indústria automotiva. Esses caras eram donos da GM. E além de ser donos da GM, eles forneciam tudo que a GM precisava para construir os seus carros. Um deles era dono daquelas motos Indian, da Indian Motors. Pois é, era da família Dupont. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho da riqueza desses caras. Eles forneceram 40% do armamento utilizado pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Tá? E vai ter surpresa aí, que eu vou mostrar uma coisa para vocês que pouca gente fala, mas que vai surpreender vocês. Vai deixar todo mundo aí de boca aberta. Então vamos lá. Membros da família. Um dos membros da família, Franklin Delano Roosevelt III,
neto do presidente Roosevelt. A mãe dele era uma Dupont. A mãe de Franklin Delano Roosevelt III. Era uma Dupont. Era nora do presidente. Tá? Na época em que eles vendiam armas para os aliados e para os Estados Unidos. A nora do presidente pertencia à família que mais fornecia armamentos para os aliados e para os Estados Unidos. É impressionante. Aí eu fui pesquisar aqui, ó. Você clicando aqui, tá? Eu vou mandar esse link lá no canal do Telegram. É importantíssimo você estar lá. Deixa eu só abrir uma aspas aqui. Você estando lá, você vai ver a denúncia que Tucker Carlson está fazendo, tá? Eu não posso pôr aqui. Porque se eu colocar aqui, meu canal vai ser banido, com certeza. Mas tem o vídeo lá do Tucker Carlson, tá? Entrem lá, importantíssimo. Então, cliquei lá, venho para cá, para a página do artigo sobre essa pessoa aqui. Nascido em 19 de julho de 38, é um economista acadêmico americano aposentado. Por meio de seu pai, ele é neto do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e Eleanor Roosevelt. E por meio de sua mãe, ele é relacionado à proeminente família Dupont. Vejam só, eu separei uma parte importante aqui para vocês entenderem. Depois de se formar na St. Mark's School, em Southborough, no Massachusetts, Franklin Roosevelt recebeu seu bacharelado em economia pela Yale University. Em 1961, seu mestrado pela Columbia University em 68 e seu PhD da New School, tá? Sua dissertação foi intitulada Rumo a uma crítica marxista da escola de Cambridge. Seu trabalho se concentrou principalmente em combinar marxismo e capitalismo. Isso no ano de 61. Aliás, não, minto. No ano de 68. Gente, vejam só. Combinar o marxismo e o capitalismo. O que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. Para vocês verem que esses caras moldam o mundo do jeito que eles querem. E essa é uma das famílias que dominam o mundo. Já falei de outras. Não estou postando todos aqui no canal Expresso Conservador. Estou fazendo outros lá no canal Daniel Barros, falando sobre outras famílias. Lá falei dos Bush, lá falei dos Rockefeller, falei também do Clube de Bilderberg. Todos eles lá. Aqui eu falei sobre os Rothschild e falando sobre os Dupont. Tô dividindo, para não correr o risco de perder o canal, tá? Então vejam só. Uma crítica marxista, misturar o marxismo e o capitalismo, tá? Uma tentativa de tornar os sistemas econômicos modernos mais justos e menos propensos ao cenário de o vencedor leva tudo. Vejam só. A teoria dele virando prática hoje. Claro que não é só o pensamento dele. Tem outros economistas, cada um recebe um pouquinho dessa sabedoria aí. Então, eles vão publicando aos poucos. Isso vai formando o quê? Uma nova base. E eles continuam dominando o mundo. É simples assim. Tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem pensado. Tá bem? Então, vejam só. Franklin Delano Roosevelt. E tem mais membros aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu só carregar. Isso, aqui, voltou. Alfred Dupont. Alfred V Dupont. Alfred Victor, né? Félix Dupont. Olha aqui, ó. Foi um pioneiro da aviação americana, soldado filantropo e membro proeminente da família Dupont. Pierre Samuel Dupont. Pierre Samuel Dupont de Nemours, que é o principal, que é o patriarca da família, tá? Charles Dupont, Victor Marie, você vai encontrar tudo isso porque eu vou mandar esse link lá no canal do Telegram. Eleuthère Irénée Dupont, são todos membros proeminentes, mas a família tinha mais. M. Elizabeth Dupont. E vejam só, detalhe, todos eles trabalham com o quê? Filantropia. Olha a família Rothschild, trabalha com filantropia.
Todos eles são filantropos. Olhe George Soros, filantropo. Todas essas formas, Rockefeller, Bush, todos eles filantropia. Por quê? É um modo de dizer assim, olha, tá vendo? Nós estamos ajudando, se manter em evidência. Tá? E, é claro, comprar pessoas. Alex Félix Dupont era um membro da família American Dupont, que serviu como vice-presidente e diretor da L. Dupont de Nemours, e um filantropo que ajudou a fundar a escola de St. Andrew em Middletown, no Delaware. Todos eles do Delaware. O presidente americano hoje é de onde? Do Delaware. E inclusive é amigo de um Dupont que vocês vão se surpreender com o que ele fez e está solto. Ethel Dupont, Christopher Dupont Roosevelt. Christopher é o irmão do Franklin Delano Roosevelt III, tá? Francis Gurney Dupont, sempre Dupont no final, tá? Paul Dupont, Eleuthère Paul Dupont. Foi um industrial, filho de americano e filho de Francis Gurney Dupont. Ele fundou a DuPont Motors, fabricante de automóveis e motores marítimos. Mais tarde, comprou e se tornou presidente da Indian Motorcycles. Ele foi introduzido no Hall da Fama da Motocicleta em 2004. Então vejam só, para vocês verem a importância desses caras. Eles têm no ramo de empresas no ramo de alimentação, tem empresa no ramo químico, tem empresa no ramo de armas, eles têm empresa automotiva, extração de petróleo, tudo isso eles têm. Eles são donos de boa parte do mundo aí, tá? Vamos lá, tem mais relações. Você acha que assim, mas faz muito tempo, eles não têm mais esse poder, até porque são pouco falados e tem muitos membros, tá? Então, para você ter ideia, a fortuna deles não dá para calcular justamente por isso, são muitos e muitos membros, cada um com uma fatia. Para mostrar para vocês que eles têm poder. Tá aqui, ó. Falando sobre os Illuminates. Dupont Bloodline. A primeira parte aqui ele tá falando mais do sobrenome, que tem diversos tipos de escrita. Uma das pistas de que a família é uma família satânica importante é a frequência de casamentos entre parentes dos descendentes de Dupont. Poucas pessoas estão cientes da imensa importância que as linhagens de sangue desempenham nos níveis superiores do satanismo. Acredita-se que o sangue carrega poder oculto. A menos que uma pessoa tenha o sangue correto, ela não irá subir aos níveis mais altos do satanismo. Os Dupont se casaram com os Ball e os Gardner. Essas outras famílias são conhecidas por estarem envolvidas com os Illuminati e o satanismo. Por exemplo, George W. Ball está no importante comitê de direção permanente dos Bilderberg, do clube de Bilderberg. Ele participou das reuniões originais, tá? As primeiras reuniões aí, que eu sei, começando com a primeira reunião original em 54, em 55, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 74 e 75. George W. Ball também é membro do CFR, que a gente fala aí nos vídeos lá no canal Daniel Barros, tá? E da Comissão Trilateral, fundada por David Rockefeller. Então vocês vejam a importância desses caras. Eu não consigo passar todas as matérias, tá? Porque é muita coisa, ó. Vocês vejam, é um artigo muito grande. Mas vamos lá. Esse vai surpreender você. Olha o poder e influência que esses caras têm. Olhem só, isso é impressionante. No país, os Estados Unidos é conhecido como o país da justiça. Não, lá quando você faz alguma coisa errada, você paga. Não tem como escapar. Pois bem, vamos ver. Dark Capital é uma série que explora a interseção dos negócios, riqueza e crime. É apresentado aos domingos.
Vejam só. Esse cara aqui, ó, Robert Richards, admitiu, ele é da família Dupont, ele admitiu ter... Eu não posso, essa palavra é embaçada, tem que arrumar alguma auxiliar, tá? Mas ele abusou, tá? Da sua filha de 3 anos, mas você tá lendo aí na tela, tô colocando aqui, ó, vou destacar. Ele confessou. Eu me sinto péssimo, abre aspas aí, ele dizendo, eu me sinto péssimo. Disse ele ao juiz, de acordo com documentos do tribunal. A criança, 3 anos de idade. Ele é um monstro. Não há desculpa para o que fiz a ela. Vejam só, não há desculpa para o que fiz a ela. Ele dizendo. Seu advogado chamando Richards de 1,80 m de altura, 136 quilos, de uma pessoa um tanto gentil. Argumentou que ele não se sairia bem na prisão. Vejam só. Horas depois, Richard saiu do Tribunal Superior de Delaware como um homem livre. Ele confessou o crime e saiu impune. Ele saiu impune. Terminou o julgamento, ele saiu livre. Para vocês entenderem o nível de influência que esses caras têm. Pagou uma multa de $4.395 e prometeu frequentar um centro de tratamento de luxo em Massachusetts. O juiz Jan Jordan, que presidiu o caso, havia inicialmente considerado condenar a 8 anos de prisão. Mas no final, ele deu a ele 8 anos de liberdade condicional. Vejam só, isso o juiz falando, tá? Vou destacar aqui para vocês verem. Você tem um apoio familiar muito forte. Palavras do juiz. Portanto, ao contrário de muitas pessoas infelizes que vieram antes a mim, aqui tá de mim, mas é antes a mim, você tem sorte a esse respeito. E espero que aprecie isso. Richards também se beneficiou de outro golpe de sorte notável. O caso passou desapercebido pela imprensa local e evitou qualquer atenção negativa. Ou seja, até 2014, após o término de seu casamento com sua ex-mulher, Tracy Richards, que processou na justiça civil por danos pecuniários causados por seu crime, de repente o caso se tornou uma sensação nacional, alimentando a indignação pública. Claro! Os Dupont, um polígrafo, um Biden. Vejam só. Olhem as ligações, gente. Olhem as ligações. A filha de Richards tinha cerca de 5 anos quando descreveu para sua avó materna, Donna Burg, de uma maneira particular como seu pai a tocou em outubro de 2007. Burg imediatamente contou à filha o que ela descobriu. E as duas contaram ao médico e a linha direta de abuso de crianças. Richards acabou sendo preso sob a acusação de ter abusado de sua filha desde que ela tinha 3 anos de idade, em junho de 2008. Em dezembro, Tracy Richards pediu divórcio e foi finalizado em fevereiro, na época em que Robert Richards enfrentou o juiz, tá? Deixa eu achar aqui, tem uma parte aqui muito importante e não ficou marcado, infelizmente. Richards, olha, a influência desse cara, porque ele é amigo de Joe Biden, tá? E eu vou achar aqui falando isso. Ó, herdeiro de Dupont não recebe pena por estuprar a filha de 3 anos. Um percentual condenado por estuprar a criança evita prisão porque não vai se sair bem. Tá no Huffington Post. Revelado, o herdeiro da família multimilionária Dupont foi poupado da prisão. Isso alguns jornais, tá? Uma história aqui, ó. Biden escreveu, vejam só. Biden escreveu aqui, ó, um artigo no Delaware News Journal
argumentando que o caso contra Richards em 2009 não era um caso forte e uma perda no julgamento era uma possibilidade distinta. Por meio de acordo judicial, Richards pelo menos teve que se registrar como criminoso sexual, ir à terapia de reabilitação para criminosos e prometer não ter contato com a vítima e qualquer pessoa com menos de 16 anos, observou Biden. Uma perda no julgamento teria tornado qualquer uma dessas pessoas as restrições impossíveis aí. É verdade que o caso pode ter sido difícil, de acordo com David Finkelor, diretor do Centro de Pesquisa de Crime contra Crianças. Promotores podem se encontrar em situação difícil quando apresentados a casos em que as vítimas são crianças e há pouca ou nenhuma evidência médica. Mas, detalhe, ele se declarou culpado. Mas quem estava defendendo aqui, ó? Não é um caso forte. Joe Biden. Ó, o resultado do processo continuou. A história de Richard se tornou ponto focal no frenesi da mídia, tão significativo que o juiz Jordan teria recebido várias ameaças e teve que obter um destacamento de segurança. Até arrastou o filho do vice-presidente Joe Biden, Beau Biden, então procurador do Delaware, para o furor. Por quê? Por causa da influência do cara. O cara tem muita, a família tem muita influência, gente. Para uma pessoa dessa sair livre num país como os Estados Unidos, para o cara que era o vice-presidente escrever um artigo dizendo, olha, não é um caso forte, e o filho dele era o procurador-geral do Delaware, o Beau Biden. Para vocês entenderem o tamanho da influência. Agora tem mais. Eu falei que era um pouquinho mais longo, mas vou tentar ser o mais breve aqui para não chegar nos 30 minutos de vídeo, né? Um doutorando da Universidade Hebraica de Jerusalém diz que a pesquisa que ele está conduzindo o levou à conclusão de que a gigante química DuPont tinha um relacionamento bem estabelecido com os nazistas na Alemanha, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e foi trabalhando com o regime de Hitler para desenvolver programas de eugenia contra inimigos-alvos. De acordo com Nathan Feldman, cerca de 150 corporações dos Estados Unidos tinham laços semelhantes com os nazistas. Mas ele afirma que a DuPont, como outras empresas químicas e de drogas na época, estava especialmente próxima de Hitler e trabalhou em sintonia com o movimento político, mas por um senso comum de ideologia e crença, em oposição a simplesmente o lucro. Eles estavam ligados por ideologia. Estavam apoiando. Vejam só. Depois de examinar os relatórios financeiros e regulatórios de muitos anos, incluindo correspondências entre executivos da DuPont e os nazistas, Feldman determinou que o principal motivo do envolvimento da DuPont com as potências alemãs durante as décadas de 30 e 40 era simplesmente a causa dos nazistas. Não era o lucro. O pesquisador apontou que os executivos da DuPont, vejam só, isso é importantíssimo. Vou marcar aqui também para vocês verem. O pesquisador apontou que os executivos da DuPont começaram a fornecer apoio a Adolf Hitler e aos nazistas na década de 20, bem antes de Hitler subir ao poder. Tá? Aqui, ó. Bem antes das eleições de 32. Que levaram ao estabelecimento da ditadura nazista no país em 1933. Além do apoio financeiro a Hitler, os executivos supostamente forneceram apoio financeiro a grupos extremistas nos próprios Estados Unidos e expressaram interesse em causas adotadas pelos fascistas alemães, como a eugenia e a teoria da superioridade racial, disse o jornal israelense. Vejam só, uma das empresas que eles mantinham contato, ó, DuPont fez uma parceria com a IG Farben para compartilhar conhecimento crítico para a produção de guerra. Havia também outros envolvidos, a IG Farben, que hoje é conhecida como Bayer. Segundo Feldman, a DuPont estabeleceu um acordo
de compartilhamento de tecnologia com a IG Farben, que permitiu a troca de conhecimento crítico para a produção de guerra. Por sua vez, isso permitiu que os nazistas iniciassem a guerra, sustenta Feldman, com o desenvolvimento de novas tecnologias como a borracha sintética. Essa parceria entre a DuPont e os nazistas, presumivelmente a IG Farben durou até 43, que estava bem na Segunda Guerra Mundial, depois que a Alemanha nazista já havia feito avanços consideráveis na tomada de grande parte da Europa. Também durou além do ponto em que os nazistas atacaram a União Soviética. E mesmo depois que os nazistas declararam guerra aos Estados Unidos, eles continuaram a fornecer para a Alemanha nazista e forneciam para os aliados. Eles forneceram cerca de 40% dos armamentos usados pelos aliados. Os laços foram formalmente cortados depois que a Alemanha confiscou os ativos das empresas americanas em setembro de 43, revela o Sputnik News. Então vejam só o tamanho da influência que esses caras têm. Até hoje a DuPont é uma grande empresa química. Eles têm empresas grandes, acho que é a 9ª ou 10ª maior empresa de extração e refino de petróleo dos Estados Unidos. Eles têm no ramo alimentício, no ramo automotivo, pintura, no ramo químico é o que eles mais dominam. Eles têm cerca de 10 mil cientistas trabalhando hoje para eles. Mais de 250 laboratórios espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Inclusive aqui no Brasil eles têm laboratórios. Para vocês terem uma ideia da dimensão. A Dow DuPont estava valendo, e isso é uma empresa só, cerca de 135 bilhões de dólares em 2019. Para vocês terem ideia, tá? Eu tô trazendo isso porque e ainda assim ficou bastante coisa de fora, bastante coisa mesmo. Depois pesquisem o caso de John DuPont, que morreu na cadeia. Tá? Você acha fácil aí no Google ou no DuckDuckGo. No Google você não acha tanta coisa não dos DuPont, mas no DuckDuckGo você acha. Entrem lá e vejam, tá? Essas fontes que eu tô aqui, eu vou mandar lá no canal do Telegram. Eu estou trazendo por quê? Porque nós sabemos que há famílias que dominam o mundo. E a gente precisa alertar o povo. Muita gente não sabe. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ter muitos comentários dizendo: olha, eu não conhecia a família DuPont. Então eu espero que você me ajude compartilhando esse vídeo. Quiser recortar aí e mandar no WhatsApp pedaços do vídeo, recortem. É importante. O problema aqui não são as visualizações no canal. O importante é que se veja. Eu vou colocar isso lá no Facebook. Peço a você que entre na página e compartilhe. Curta a página também. Nos ajude a chegar a 100 mil inscritos aqui. Nos ajude a chegar a 10 mil curtidores lá no Facebook. É importante. Não se esqueça do nosso canal do Telegram. Muita coisa que tem lá eu não posso pôr aqui. A denúncia que o Tucker Carlson fez está lá. É só você entrar e ver, tá bem? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.